Um aluno meu me fez duas perguntas e a segunda era: tem como você me falar as doses mais ou menos padrões dos suplementos? Melhor fazer um vídeo, não é? Para compartilhar com todo mundo. Então, vamos lá. Melhor dosagem para o canal. Clicar no gostei, se inscrever aqui no canal. Eu sempre vejo pessoas escrevendo assim: Leandrão, como é que eu faço para curtir 1000 vezes esse vídeo? Fica clicando em curtir, descurtir, até que no total você termine ali. Mas não vai ajudar muito o canal. Então clica uma vez só e vai clicando em todo o vídeo, que aí é legal. Vamos começar com as proteínas em pó. Então a gente tem whey protein, caseína, soja isolada, albumina, mix proteico, outras proteínas vegetais, proteína da carne, tem coisa pra caramba. Leandrão, me ajuda? Calma. Os suplementos de proteína, nós normalmente seguimos a sugestão do rótulo, 30 gramas ou alguma coisa nesse sentido. Algumas pessoas tomam 2 ou 3 doses por dia. Só que, pessoal, as doses dos suplementos de proteína, elas são particulares para complementar a nossa cota de proteínas do dia. Se você já bateu a proteína, você não precisa consumir proteína em forma de pó. Na verdade, se você colocar essa proteína a mais, ela vai ser inútil. Vale a pena eu tirar essa quantidade de proteína para suplementar? Não, não vale a pena. O adequado é que você sempre coma. Antônio, mas você está usando aqui da Growth. E o que que tem? Não precisa tomar, não precisa tomar. Essa que é a verdade. Portanto, não faça a utilização em nenhuma quantidade se você não tem necessidade. Porém, se você precisar, não consigo comer mais frango, está indigesto, você pode sim suplementar. Aí é legal, na quantidade que lhe faltar. Isso serve para todas as proteínas em pó. Quando você vai falar de aminoácidos, como por exemplo, aminoácidos essenciais, normalmente você também não suplementa com aminoácidos essenciais, a menos que tenha uma carência. Então vamos dizer que eu sou um vegan e eu não consumo proteína animal, não gosto de soja e tenho dificuldade, portanto, de bater minha proteína da dieta. Posso suplementar com proteína de ervilha, de arroz, etc. Porém, pode ser que nessa situação falte aminoácidos essenciais. Pode ser que sim. Tá? Não é uma certeza não, mesmo num vegan. Se eu fizer uma suplementação pontual do tanto que eu preciso, seria o mais adequado. Sei lá, consumir 1 grama quilo de proteína. E eu consegui estourando ali, chegar em 1,2. Preciso chegar em 1,6. Posso fazer essa diferenciação com uma proteína EAA? Posso fazer isso sim. Fracionado durante o dia, porque muito de uma vez a gente tende a não absorver. O mesmo vale para o BCA. Agora, quando eu penso no BCA para melhora de performance, pela valina disputar o receptor com o triptofano esse que gera a sensação de fadiga, porque vai liberar serotonina, nós podemos pensar em usar uma quantidade de mais ou menos 15 gramas de pré ou intratreino, com um resultado de custo-benefício ridículo, como eu já expliquei aqui no canal. Mas se você precisar tirar um pelinho às vezes e quiser, eu já usei de tudo e preciso mais um negocinho, porque eu vou fazer uma competição que se eu passar eu vou garantir um salário bom para o resto da vida, um teste de aptidão física. Então pode ser que se justifique. A creatina normalmente ela é utilizada, mais ou menos falando aí, tá? 0,07 para cada quilo que você pesa. Então, uma pessoa que tem mais ou menos 70 quilos vai consumir mais ou menos 5 gramas. Quem já abre um pouquinho mais, para 100 quilos, iria consumir uns 7, 8 gramas de creatina. Nós sabemos que o corpo não é tão fino assim. Então, normalmente o que a gente sugere? Pessoas até 80 quilos, 5 gramas. Pessoas acima de 80 quilos, mais ou menos de 7 a 10 gramas. Pessoas de 80 a 100 quilos, mais ou menos 7 gramas. Acima de 100 quilos, 10 gramas. Isso com massa muscular, claro. Não é 10 quilos com condicionamento físico baseado nos traços morfológicos elefantísticos. Não. Sim, quando você tem mais massa muscular. Se você é uma pessoa que tem 140 quilos e 50% de gordura corporal, você vai usar 5 gramas no máximo. Você não tem uma quantidade de massa muscular que justifique, porque a creatina vai se estocar no músculo. Glutamina. Normalmente, quando pensamos em imunidade, pensamos em doses mínimas de 10 gramas. Se vamos pegar um indivíduo maior, com vigor de atividade física mais intenso, que tem quedas de imunidade, ele pode consumir 20, 30 gramas por dia. Carnitina.
Normalmente 3 gramas por dia se há carência. E quem bate 2 gramas quilo de proteína na dieta, mesmo que seja vegetal, normalmente não tem carência de carnitina, o que torna a suplementação inútil, né? E esse vídeo é para tentar a minha demissão. Pelo contrário, eu vou ser enaltecido porque a Growth trabalha com honestidade. Carboidratos em pó cai na mesma circunstância das proteínas em pó. Então usamos sempre sob demanda e sempre tentando optar por não suplementar, porque vale muito mais a pena você mandar farinha de aveia do que palatinose. Índice glicêmico baixo nos dois, tudo bem, da aveia é um pouquinho mais alto, mas ainda assim não é muito alto. Só que a aveia tem fibras, tem proteínas, ainda que pouquinhos te ajuda um pouquinho, tem micronutrientes, então a gente sempre opta pelo alimento. A quantidade de carboidrato, portanto, vai ser a necessária. Vamos dizer que eu usei farinha de aveia, só que mais eu fiquei interligado com uma porcelana branca por muito tempo, emitindo dejetos moles. Então, eu estou com uma diarreia. Eu não posso consumir tanta fibra assim. Então, nesse sentido, eu posso usar um carboidrato em pó, por exemplo, uma batata doce em pó, que não vai ter a presença de, basicamente, uma quantidade de fibras relevantes, assim como da aveia. E isso vai me ajudar. Aí a suplementação é legal, no tanto de carboidratos que eu tenho que mandar durante o dia. Cafeína. Toma muito cuidado, porque a cafeína numa dose muito alta vai te fazer mal. Leandro, quanto que é essa dose alta? Não sei. Pô, mas eu achei que eu ia entrar no vídeo aqui e ia ter a resposta. Te frustrei. Porque a quantidade de estimulante para cada organismo, como ele responde, é pessoal. E não só é pessoal de cada indivíduo, como de cada época daquele indivíduo. Então eu vou pegar uma pessoa que está ansiosa por algum motivo, ele vai sentir mais efeitos colaterais da cafeína. Uma pessoa que às vezes passava mal com 420, se ela usar 2 meses 210 miligramas por dia, às vezes ela vai tomar 420 e vai se sentir bem. Então, qual que é o segredo da dosagem? Começa com pouco, 50, 100 miligramas. Pô, Leandro, mas eu comprei aquela cápsula lá que é 210, como é que eu vou tomar 100? Não tem problema, abre a cápsula, põe o pozinho na boquinha, é amarguinho? É, mas você já colocou coisa pior na boca. Manda água, faz um bochecho, engole, fecha a cápsula e guarda. A próxima você não precisa abrir de novo, você pode tomar ela inteira. Tomei metade, depois eu tomo metade. Então você consegue modular a dose. É melhor errar para menos do que para mais. Beta-alanina. Normalmente a beta-alanina, que é uma creatina de rico esquecida, porque ela melhora a performance, só que é um pouquinho mais cara, a gente vai utilizar aí por volta, tá, de 5 gramas por dia. Leandro, eu sinto parestesia. Fica tranquilo, é só você fracionar um pouco a dose. Leandro, eu não sei nem que diabo é parestesia. Parestesia é aquela pinicação da beta-alanina, e que não causa mal nenhum pra gente, tranquilo, só que é chato. Então você pode fracionar essa dose, mas mais ou menos 5 gramas por dia. Colágeno. Colágeno você nem deve tomar, porque o seu corpo produz colágeno a partir de outros aminoácidos que você ingere sob demanda. Se você ingere o colágeno, ele quebra em menores partículas de aminoácidos e talvez vai te ajudar com o colágeno. Então, antes de suplementar com qualquer quantidade de colágeno, você tem que bater proteína do seu dia. Se bate proteína do seu dia, anula a suplementação de colágeno. Ômega 3. Normalmente pensamos em mais ou menos 2 gramas de EPA mais DHA. Como é que eu vejo isso? Vai lá no rótulo e lê EPA, DHA, soma os dois. Normalmente por cápsula vai ter 500, 600 miligramas, 700 miligramas por unidade, normalmente. Quando você vai pensar, portanto, de chegar em 2 gramas de EPA e DHA, você vai ali consumir então quanto? 4 cápsulas, ou seja, 4 gramas, 3 gramas. Normalmente de 3 a 5 gramas você resolve a parada. Hipercalóricos, quantidade também sob demanda, porque nada mais é que proteína mais carboidrato. Muito legal, Leandrão. Por que você não faz assim um top 7 suplementos bom, bonito e barato? Caramba, vocês me dão a sugestão e o vídeo já está lá, que coisa. Só clicar aqui, os top 7 suplementos bons, bonitos e baratos. O que é um suplemento bonito?